E no programa de ontem da Rádio Bandeirantes, o Esporte em Debate, conversamos também com o Nenê Tonholo. Jerônimo Tonholo, Nenê Tonholo é vice-presidente da Ponte Preta e ele é diretor-geral da Base da Macaca. E ele explicou a situação do Edson Boaro, técnico do Sub-20, com relação à Copinha. Ficou por fazer os documentos, não houve tempo hábil para ser feito, porque tem que ter o segundo grau completo e teria que fazer pelo menos 6 meses de um colégio particular ou estadual, esses 6 meses para que pudesse completar o segundo grau e encaminhar para a federação automaticamente para a CBF. Isso não foi feito também porque ele mora em São José do Rio Pardo, estava ficando em Jaguariúna, no CT, ficava lá no hotel, mas estava dia a dia no CT, e a gente foi colocando para ele a necessidade e chegou-se ao momento que não conseguiu mais encaixar, porque expirou o prazo de inscrições para novos comandantes junto à Federação e CBF. Colocamos para ele essa situação ontem, eu ainda conversei pessoalmente com ele, com o Edmilson, com o Flávio, que é o supervisor. Colocamos para ele a situação, ele vai viajar com o time, porque ele conhece o time, ele está treinando o time, mas em momento algum ele ficou sozinho já nessa transição. Sabíamos que haveria problema, então a gente também, a Ponte Preta, não poderia, em momento algum, deixar a coisa acontecer e não tomar providência. Tomamos providência de trazer o Edmilson Venâncio, junto com ele, no qual ele vai exercer a função de técnico nos dias de jogos e nos treinamentos já depois que nós trouxemos o 20 para Campinas, o Edmilson está à frente do time com o Edson sendo auxiliar. Nenê Tonholo comenta sobre a equipe que vai disputar a Copinha pela Ponte Preta. São jogadores que já participaram de outra Copa, o Diego Leão, Thiago Montelo, Nicolas Araújo, tem uma boa base, uma boa qualidade já dentro, e é evidente que a gente procurou trazer elementos novos e teve alguns que sobressaíram no campeonato do Sub-17 e, lógico, a gente já garantiu a permanência desses atletas na Ponte Preta, fazendo um contrato, e já trouxemos para o 20 esse ano aqui e vão indo para a Copa São Paulo. Aí, portanto, a explicação do diretor da Base da Macaca com relação à Copinha e explicou aí com detalhes essa questão aí do Edson Abobrão, né? Olha, outra situação de informação que eu acho muito relevante é que a Ponte tirou de Jaguariúna, alojou no Majestoso. E eu até não tinha entendido, depois o Eberlin esclareceu. Eu achei que o time ia, inclusive, utilizar o gramado do Majestoso. Não, a Ponte, ela acertou 2 campos para essa meninada treinar. Então vai trazer a base, a estrutura para dentro do Majestoso, que foi recentemente, Bolis, reformado lá, a estrutura lá, mas não vai treinar no gramado, porque eu fiquei preocupado com a qualidade do Majestoso. Tanto o jogo assim só prejudica. Agora, sobre o Edson Boaro, Batista, eu acho que é uma coisa interna, mas eu lamento muito o que está acontecendo, porque esse problema já está sendo arrastado desde a Copa Paulista. Já passou da hora disso ser resolvido. A Ponte estreia na Copinha no dia 3, né? 3. Dia 3 é a estreia da Ponte, como o Tonholo disse, jogadores que já passaram pela base, estiveram na Copa São Paulo, alguns que estão nesse último ano de Copa São Paulo. É a oportunidade realmente que a Ponte tem. É um grupo que se mostra equilibrado, mas que a Ponte tem totais condições de garantir uma das 2 vagas passando à próxima fase. Não será fácil, os jogos aí, a Ponte vai jogar 2 partidas às 13 horas, em janeiro. Tem a questão do sol, do calor, tem esse desgaste, mas evidentemente que são garotos, são jovens. E hoje, a gente já ouviu muita gente falar, a gente ouve até hoje, mas são garotos, eles têm que correr. Mas o futebol mudou, o futebol evoluiu. E até na base a intensidade é muito forte. Mesmo você jogando às 13 horas, você tem um desgaste. Mesmo com garotos 16, 17, até 20 anos. Então a Ponte tem que se preparar bem, está se preparando para fazer uma boa Taça São Paulo. É um comentário que eu fiz também, só para não deixar, eu penso da mesma maneira, como eu falei do trabalho do Jairo, técnico do Guarani, eu falo também do trabalho da Ponte. A Copinha, o embasamento técnico, é muito importante vencer, mas não se julga
o trabalho feito pelo resultado da Copinha. Não é? A Copa virou um festival, deveria ser diferente, mas hoje com mais de 100 equipes virou, você veja só, ou joga num calor desgraçado a 1 hora, ou você joga embaixo de chuva. Esse é o futebol da Copa São Paulo.